Oi pessoal, bem-vindos a mais um Nerd Fiction. Hoje estamos sem o Fernando. Nerd Fiction sem Fernando é que nem Pink Floyd sem Roger Waters. Né? É melhor, a gente não vai precisar de Rivotril, né? Sem Rivotril hoje, porque não tem Rivotril. Hoje estamos calmos aqui, suquinho de maracujá e tudo mais. Isso, meio do feriadão, só descansado já é suficiente pra gente. Hoje tá me fazendo companhia aqui o almirante Edson Zulu dos Santos. E aí, pessoal? A gente vai falar de um assunto legal. Vamos falar das dublagens das novas séries de Star Trek. Bom, é um assunto bem interessante, pra mim me interessa, né? Porque eu normalmente costumo assistir o episódio dublado, né? Na maioria das vezes, por vários motivos, né? Um deles é apenas cansaço mental. Você trabalha a semana inteira, né? No meu trabalho é muito mental, muito de ficar pensando o tempo todo. Não sou proficiente em inglês, né? Entendo, sei alguma coisa, mas não sou proficiente. E tentar descobrir... Proficiente. Sim. Você não fala inglês? Fala logo assim. Não sou proficiente. Cara, se eu cair em algum lugar que só fala inglês, eu não morro de fome. Então, tá bom. Number one, né? Exato, se tem um McDonald's, number one. Você fecha lá, number one, já tá resolvido. Então, a gente vai... E também porque eu tinha uma criança, né? Ainda tenho uma criança em casa, né? Ela tá adolescente ainda, mas ela não estuda inglês, ela estuda alemão só. Então, a gente acaba assistindo dublado. Não, é assim. Desculpa interromper, mas assim, não precisa arrumar desculpa. Não é desculpa, não. Tem que ver, a dublagem brasileira é muito legal, é muito boa, e na maioria das produções a dublagem é muito boa. Exatamente. Né? Mas não é uma desculpa. É a minha forma de ver. Por isso que esse assunto me interessa. Algumas pessoas não gostam de jeito nenhum de ver dublado, que fala que descaracteriza a voz do ator. Eu acho que tem as suas tem o seu cunho de razão. Sim. Né? Claro, não é a mesma pessoa que está falando ali, mas para você, o ator brasileiro que faz dublagem, ele precisa ser muito bom para poder transmitir aquilo tudo que o ator que está aparecendo na tela transmite sem estar aparecendo na tela. Né? Então por isso que dublagem é uma arte bacana, eu gosto bastante. E em alguns casos, como eu já falei aqui uma vez, em Lower Decks principalmente, é muito importante ver dublado, senão você vai perder metade do episódio. Sim, na Lower Decks o jeito que eles falam no inglês é muito rápido. É muito rápido, e se você conseguir primeiro acessar a legenda do Paramount Plus, que tem uns bugs lá no software que às vezes a legenda não aparece. Né? Se você conseguir assistir em inglês e com a legenda, você não adianta querer falar para mim, você não consegue ler a legenda e assistir o episódio de Lower Decks ao mesmo tempo, porque muita coisa acontece na tela, e se você ler, você perde. Exatamente. Então é melhor ou ver dublado, ou tira a legenda, e se você puder fazer isso, que ouça o inglês direto, sem legenda. A legenda atrapalha. Você já tentou ouvir alguma coisa dublada e legendada ao mesmo tempo? Já. É horrível, porque você está entendendo, mas você acaba lendo. Sim. Né? Exatamente, esse é o problema. É horrível. Né? Se você tentar lá escrito, você vai primeiro para ler. É verdade, tá? Então o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser um apanhadinho das dublagens dessas últimas séries novas de Star Trek que estão por aí nos streamings, né? Eu fiz aqui uma pequena colinha para a gente poder entender, e vamos pela ordem, né? Vamos. A primeira série que apareceu dessas novas foi a Star Trek Discovery, né? E é assim, a Star Trek Discovery ela é dublada por um estúdio chamado International Dubbing Factory, IDF, né? E não só ela, como todas as outras 4 séries também são dubladas por esse mesmo estúdio, que faz parte do grupo Macias. O Grupo Macias é um grupo grandão mexicano de produção, e eles têm uma área de dublagem que no Brasil é muito grande. Eles dublam, por exemplo, aquela série Lucifer. A dublagem da Lucifer é muito boa. É muito boa. A dublagem de Discovery é muito boa. A escolha das vozes é boa, não tenho reclamação nenhuma disso. Sim. Né? Fazendo aqui um apanhado geral, a única coisa que me incomoda, e eu acho que talvez isso seja porque a empresa é mexicana, porque o espanhol, o castelhano, tudo que é em inglês, eles leem da forma
que o inglês lê, o americano lê daquele jeito, né? Não é que nem a gente que abrasileira as coisas, né? Então essa dublagem do Discovery acaba sendo isso. Por exemplo, o pai do Spock. Sim. Na série clássica, na dublagem AIC, ele era Sarek. Sarek. Na série clássica, na dublagem VTI, Sarek. ele era Sarek. Na nova geração, Sarek. Sarek. Nos filmes de cinema, Sarek. em Discovery, ele é Sarek. É o Sarek. Sarek. Não é Sarek, gente, é o Sarek, porra. Esse sotaque texano, Sarek. Então, é aquilo que eu falei, eu acho, porque assim, se for um espanhol mexicano lendo, ele vai ler Sarek, como todas as coisas em inglês, eles leem com o sotaque inglês. Mas no Brasil não, no Brasil precisa daquela brasileiradinha, então eu acho que faltou essa, né, um pouquinho de Brasil ali para chamar o cara de Sarek, porque esse é o nome dele. Sim, deixa eu fazer uma pergunta para você, na verdade duas, né? Eu que sou leigo nessa parte, eu só assisto, né? Você que é o especialista. A gente teve uma explosão de séries nos últimos anos gigantesca, né? O Paulo Gustavo fala que até 2000 e alguma coisa a gente tinha 500 séries no total, basicamente, mas as séries americanas. E quando ele lançou o primeiro livro dele. De lá pra cá, teve mais de 1000 séries, né? Nos primeiros 50 anos teve menos da metade do que de 2000 pra cá. Isso. E hoje a gente tem 500 séries por temporada. Por temporada, por ano, né? Muita coisa. Mesmo nem tudo chegando no Brasil, né? E algumas também não são dubladas, né? Houve um aumento também da necessidade de dubladores. A qualidade em geral da dublagem brasileira caiu nesse meio tempo? Você manteve? A dublagem brasileira ainda é uma das melhores. Eles conseguiram aperfeiçar o processo, porque antigamente, assim, nós vamos dublar uma cena, dois personagens, nós dois. A gente gravava a cena junto, né? Sim. Quer dizer, os personagens estão dialogando, nós estamos dialogando, beleza. Hoje em dia não, hoje em dia grava tudo separado, cada um no seu ponto, e depois eles mixam tudo. Isso agiliza a forma de dublar, mas acho que tira um pouco a naturalidade da atuação do dublador. Sim, mas isso é um processo. É um processo que foi definido. Mas não necessariamente porque por causa do aumento de séries. Até mesmo por causa da pandemia, isso aconteceu. Não, isso já vem mesmo antes da pandemia. O que aconteceu na pandemia foi que o pessoal começou a dublar de casa, né? Isso aconteceu. Muita gente tinha condições de fazer a dublagem, né, a gravação dos seus áudios em casa, então isso aconteceu. Mas não, a dublagem continua boa, ela só é um pouco mais mecânica por causa da velocidade. Claro, aumentou. O cinema, hoje todos os filmes têm a sua versão dublada no cinema. Antigamente não era assim. Não. Antigamente, não tão antigamente. Mais ou menos 10 anos, né? Então, quer dizer, o volume de dublagem aumentou muito. Sim, né? aumentou. Ao passo em que os estúdios de dublagem diminuíram muito. Não temos mais Herbert Richards, não temos mais VTI, né? Essas coisas clássicas, né? Sem contar aquelas que vieram de décadas e tal. Então esse volume aumentou muito e os estúdios diminuíram. Então o volume de trabalho aumentou bastante. Eu acho que isso ainda não fez, a não ser aquelas dublagens que são feitas nos Estados Unidos. Tem dublagens feitas lá, que eles pegam a tia do café, pega o contínuo que está passando lá, vem aqui fazer uma voz e tal. Esses são muito ruins. Mas isso está diminuindo. Tem pouco agora. Agora, hoje em dia, as dublagens estão mais profissionais. Isso aconteceu no começo dos anos 2000, final dos 90. Isso era complicado, mas agora não. Quando a sede das empresas que vinham ao Brasil, né, de mídia, né, de TV e de cinema, a sede brasileira era em Miami, né? Isso, era desse jeito. Então é isso. Vamos lá, vamos continuar com a nossa análise aqui. O que veio depois de Discovery foi Picard. Sim. Né? Vamos falar de Picard. O Picard é o seguinte, toda a nova geração foi dublada na VTI Rio, menos a 7ª temporada. Né? Que já foi dublada pela Netflix, né? Então, o que aconteceu. A 7ª temporada nunca tinha sido dublada antes da série estar disponível na Netflix. Então, todos os dubladores, com exceção do primeiro ano, que eram outros, depois mudou, né, do segundo ao 6º ano os dubladores continuaram. Né? Quando a Netflix adquiriu os direitos de exibir Star Trek Nova Geração, eles, olha só o respeito com você que está desse lado aí. Eles foram atrás dos mesmos dubladores que tinham dublado a série há mais de 20 anos,
né? E eles fizeram as mesmas vozes com algumas poucas exceções, tipo a Juraciara Diácovo, que fazia a Doutora Crusher, ela não está mais dublando, então ela não fez mais a Doutora Crusher. Mas o resto todo, o Márcio Simões, o pessoal todo que fazia as outras vozes continuou, são os mesmos. Então, por que em Picard, que temos os mesmos personagens, não foram dublados por essas mesmas pessoas? Aí entra a minha segunda pergunta. Eu sempre vi, né, ouvi falar que o pessoal aqui no Brasil tinha rixa em dubladores de São Paulo e dubladores do Rio. Isso aconteceu, foi isso que aconteceu em Picard? Mas porque foi dublado em São Paulo? Não, isso não existe. Tanto que algumas coisas... o próprio Grupo Macias, né, que dubla uma série que eu gosto muito, que é uma série policial chamada NCIS, que já está na sua 21ª temporada, é dublado em São Paulo. Mas alguns personagens são dubladores que a gente conhece, dubladores cariocas. Então esse negócio, o dublador vai onde o estúdio chama, ele vai ganhar o salário dele por hora do mesmo jeito. Entendeu? Hoje não precisa nem ir, né? Hoje não precisa nem ir, exatamente. Então ele faz essas dublagens de onde for. Então essa rixa não existe. O problema não foi esse. O problema é alguma coisa além disso, né? Mas nem tudo está perdido, porque o pessoal que dublou Picard são os mesmos que dublaram o filme Nêmesis. O Picard é dublado pelo Carlos Campanile, que por acaso, olha que curioso isso, o Carlos Campanile não é um novato em Star Trek, né? Ele não é. Ele fez a voz do Picard em Picard, ele fez a voz do Picard em Nêmesis, e ele é a voz do engenheiro Scott na série clássica, dublagem A&C, feita nos anos 60. Nossa. É o mesmo cara, é o Carlos Campanile, né? Então, quer dizer... Temos um veterano aí. Temos um veterano, né? Então, essa voz do Picard agora era a voz do Scott na dublagem A&C. Para quem lembra da dublagem A&C, a maioria das pessoas não conhece, mas é uma dublagem feita nos anos 60 em São Paulo, e o Carlos fazia o engenheiro Scott. Você tem algumas dessas dublagens aqui, né? Na sua biblioteca. Tem algumas coisas. Se você pedir, quem sabe a gente consegue levar para uma Starcom alguma dessas coisas aí, hein? Uma vez a gente fez uma palestra sobre dublagens na Starcom do F30, né? E aí eu mostrei lá trechos de vozes das dublagens antigas da IC e da dublagem mais nova da VTI. Então é isso. Então, tirando isso, a dublagem de Picard é ok, sem problema nenhum. Eu só tenho uma ressalva a fazer. Todos nós conhecemos a voz da 7 de 9 em Voyager. Sim. Que é uma voz que combina muito com a 7 de 9 de Voyager. É uma voz firme, é uma voz forte, é uma voz imponente, é uma voz séria, né? E a voz da 7 em Picard, né? O nome da menina é a Márcia Regina. A Márcia Regina é a dubladora da 7 na série Picard. Ela é muito delicada para ser 7 de 9, né? Ela tem uma voz muito bonitinha. A 7 de 9 não é assim. Sim, né? sim. Então, assim, nada contra a dublagem toda. É uma excelente dubladora, tudo legal. Assim, essa voz só não combinou. Precisava ser um pouquinho mais. É uma questão mais de escalação do que da pessoa mesmo, do ator que está dublando. Foi só isso. Aí. Mas fora isso, dublagem de Picard também, ok, porque respeitaram. Se não puderam respeitar com os dubladores da nova geração, respeitaram pelo menos pelos dubladores do filme Nêmesis, que são os mesmos, inclusive o Carlos Campanile como o Picard, tá bom? E essa daí é uma coisa que a gente sente muito, né? Quando a gente vai ver um filme e troca o dublador, né? Isso dói tanto, né? Dói tanto. Agora a gente tá com esse problema em Loki, né? O Morpheus apareceu e não era o Guilherme Briggs, né? E depois falou que não pôde ir, porque a Disney ela exige que a ela exige que a dublagem seja feita em loco. E o Guilherme Briggs hoje só faz remoto. É uma pena. Então, essas coisas, a gente que é fã de dublagem, infelizmente nós estamos sujeitos a essas coisas. E isso é uma coisa que poderia ser facilmente não digo, dá um pouquinho de trabalho, mas poderia ser evitada. Sim. Né? Por respeito ao espectador, a quem está acompanhando, porque é muito difícil você ver
está assistindo alguma coisa e de repente as vozes mudam no meio do processo, né? Exato. Isso não devia acontecer. E nunca. A Disney tem esses problemas, né? Ela insiste em colocar os apresentadores do Caldeirão como dublador. Isso isso é um problema, né? Pelo menos um era ator, né? E ele já foi dublador antes, mas o outro acabou com o desenho. A história sobre essa dublagem do Hulk vocês precisam procurar. Aqui no YouTube mesmo tá cheio de canais que falam sobre isso, né? A gente não vai falar porque sai um pouco da nossa temática aqui, mas isso doeu para todo mundo, menos pro cara em questão. Né? Caiu até o diretor. Foi complicado. Vamos lá. Então tá bom, picar. Próximo, Lower Decks. Sim, né? Lower Decks. A dublagem de Lower Decks é sensacional. É sensacional. Primeiro, é muito difícil dublar comédia. Lower Decks, não sei se você sabe, mas é uma comédia. Sim, eu costumo rir. É muito difícil dublar comédia. Você tem que ter time de comediante para dublar isso. E Lower Decks, eles falam muito rápido. Muito rápido. Então, ou existe algum truque maravilhoso ali de Pro Tools, né, do software que faz a mixagem ali, ou então os caras são bons mesmo. Eu acho que para usar o Pro Tools, o responsável pela edição tem que ser ganhar um Oscar aí. O cara tem que ser ninja. O cara tem que ser muito bom para resolver ali. Eu acho que eu boto fé nos dubladores mesmo. É muito complicado. Esses dubladores do Lower Decks a gente não teve ainda a oportunidade de levar na StarCon, mas ok. Vocês já estão convidados. Já estão. Na próxima StarCon, a gente tem um espaço para vocês e vocês podem ir lá se apresentar, conversar com os fãs e tudo mais. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de ver. Sim. No caso de Lower Decks, que é uma animação. E agora teve até um episódio com live action com Strange New Worlds. Tem muita diferença de eu estar dublando um desenho, né, que não tem todas as expressões ali do ator, né, que na verdade só faz a atuação de voz, né, no original. E quando eu dublo um ator em carne e osso, tem Olha, tem os prós e tem os contras. Tem os dois lados. Porque assim, pode parecer mais fácil porque você não tem que sincronizar o seu lábio com o lábio do ator. Porque o desenho é uma coisa só binário, ele sabe. É mais fácil, né? Você não tem que fazer isso. Em compensação, geralmente, desenhos animados, por mais sérios que sejam, eles têm uma carga diferente de você transmitir as coisas, transmitir emoção, transmitir o que for. E isso, pro ator, é mais complicado. Então, se facilita por um lado, complica pelo outro, né? Eu tenho certeza que dublar Lower Decks é muito difícil. É muito difícil. Né? O pessoal ali, eles são todos gênios, assim, é muito complicado mesmo, porque é muito rápido, né? Eles falam muito depressa, acontece muita coisa, e eles falam coisas que o dublador normal não está acostumado, tipo os Technobubbles, né? Eles botam o Technobubble no Lower Decks o tempo todo tem um monte de nomenclaturas técnicas ali que os caras que estão lendo aquilo, eles não são dubladores de Star Trek, não foram ainda. Então eles não estão acostumados com aquelas coisas. Agora na quarta temporada já devem estar, né? Já acostumaram a falar. Mas no começo, com certeza, foi complicado. Mas aí eles são de parabéns. Eu tenho uma ressalva com relação a Lower Decks, já que a gente está falando dele, né? Sim. E que se aplica a todas as outras séries também. Eu acho que algumas coisinhas simples poderiam ser evitadas, né, se o estúdio de dublagem fizesse uma pequena pesquisa antes de dublar. Eu sei que o negócio é muito a toque de caixa, é muito correndo. As coisas estreiam aqui na mesma hora que estreiam nos Estados Unidos, então eles têm uma semana para poder trabalhar com isso. Mas assim, nós estamos, né, a Nova Frota está à disposição para ajudar no que for preciso, né? De forma que, por exemplo, nesse último episódio de Lower Decks, aparecem uns seres bonitinhos lá que a gente já conhece, que são os binários. Da nova geração. Da nova geração. A gente conhece, todo fã. Sim. Lower Decks é feito para fã. Sim, Lower Decks é uma série para fã. Você aí, que fala que não gosta de animação, não tá vendo Lower Decks, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Tem que ver. Tem que ver. Tá. Cada flash é uma quantidade de referências absurda. É muita coisa. E os binários são uma raça que apareceu na nova geração no primeiro ano, e eles são os binários. Binários porque eles são sempre dois, eles são sempre ou sim ou não, eles são sempre um ou zero, eles são digitais, essas coisas todas. São os binários.
Ele só apareceu naquele episódio que a Enterprise foi... Que eles roubaram a Enterprise. Eles roubaram a no primeiro Enterprise, só ano. naqueles, mas eles são canônicos. Sim. Não, né? sim, sim. Então, eles estão lá. Só que agora no Lower Decks eles foram traduzir isso e traduziram eles não traduziram o nome deles para binários, deixaram no original, que são os binars. Os binars. Se você está desavisado e se não conhece, você vai chamar eles de binars, não são binars, eles são os binários. Exato. Né? Esse é o tipo de coisa simples que uma pequena consultoria, alguém que Exato. conheça o mínimo, pode falar, não, esses aqui são os binários. Exato. Eu né? lembro que o... Aquele ali é o Sarek, sabe? Essas coisinhas pequenas assim. Exato. Eu lembro que no primeiro e segundo ano de Discovery, quem fazia esse trabalho era o Salvador Nogueira. Né? Espero que você seja bem, espero que você já esteja recuperado. Recuperado. Tá? Tudo de bom pra você. E... Sim, ele dava essa consultoria no começo. Lá. Mas ele, assim, a gente sabe que ele saiu, né? Que a gente conversou com a gente, ele saiu. Não colocaram ninguém no lugar? Só falar assim, passaram o facão para economizar? Então, aí que tá. Esse trabalho era feito junto a Paramount. Né? Eu acho que tinha que ter um trabalho desse tipo feito junto ao IDF, ao estúdio de dublagem. Porque isso é uma coisa que é lá, já no fim do corredor. É na hora de gravar, sabe? Não é tradução, não é nada de ajuste, é uma coisa assim... acompanhando a gravação. Tá acompanhando a gravação, não sei o que lá, vamos ali atrás dos binars. Opa, para, não é binars, é binários. Fala de novo. Então é coisinha simples, assim, que você vai perder 15 segundos e vai ficar do jeito que o fã gosta. Exatamente. Né? Que solta os ouvidos, né? Solta os tímpanos. Solta os tímpanos, faz assim, né? Assistindo o episódio mesmo, eu levei algum tempo para entender o que eles estavam falando. Quando eu esperava, porque eu já esperava falar binário. Binários, né? Eu passei por isso também. Mas tudo bem. Vamos lá. Próxima é Star Trek Prodigy, a outra animação que eu não tenho absolutamente nada a falar contra a dublagem de Prodigy. É o mesmo estúdio também? Todos eles são feitos pelo IDF, todos eles. É o mesmo estúdio também. Mas eu acho que assim, o problema de Lower Decks é que ele faz muita referência a coisas que já existem. Sim. Né? Então, coisas que já existem já têm os seus nomes. Então é para isso que precisa de uma consultoria para isso. O Prodigy não, o Prodigy é todo inédito. Né? O que apareceu lá foi a Janeway e o Chakotay. Tá, então essas coisas são os nomes deles em inglês, então não tem nada para mudar ali. São o USA Voyager, né? Se bem que um dia... tem uma coisa que acontece, que aconteceu no Prodigy, que eu vi, que também vi acontecendo em Discovery. Eles falam assim, saindo da dobra. Saindo de dobra, gente. De dobra. Tem um artiguinhazinho aí a mais, né? Tipo, eu estava ali na dobra, agora estou saindo da dobra. Não é isso. Eu fui à dobra. Eu estou em dobra, estou saindo de dobra. Né? Isso aconteceu em mais de uma série. Eu vi em Discovery e vi em Prodigy também. Né? Provavelmente deve ser quem está fazendo tradução ou revisão que está... É aquela história, que é coisa muito rápida. O negócio é feito a toque de caixa. É complicado isso, a gente sabe que é complicado. No caso de Prodigy, né? Porque é uma série original da Nickelodeon e não da Paramount. Você sente alguma diferença no tratamento da dublagem? Por ser para um canal de televisão e não para um serviço de streaming? No dublagem, não. No processo de dublagem, não. Para mim, ele tá tranquilo. E outra, assim, são duas coisas. Tem o produtor de conteúdo e o exibidor de conteúdo. Sim. Tá? A única coisa que mudou ali foi o exibidor de conteúdo. Tá? A série é da Paramount. Ou era, pelo menos. Ela era exibida na Nickelodeon, né? Exibida na Nickelodeon, como as outras séries eram exibidas no Paramount, na Netflix, ou no Prime Video, no caso do começo do Picard, né? Essas coisas. Mas tudo isso acaba se enraizando lá na Paramount, que detém os direitos da coisa toda. Então, não, o tratamento não muda nada. Ainda mais ao mesmo estúdio, é a mesma coisa. Talvez alguma coisa aconteça lá durante a produção, lá nos Estados Unidos, durante a produção, eles tratem de forma diferente. Mas pra gente chegando aqui, é a mesma coisa. Perfeito. Tá bom?
Chegamos agora na última série, né? Por enquanto. Na última, neste momento, né? Outubro de 2023. Como costumo dizer, se você tá aí no futuro, tá sentindo falta de alguma série, a gente ainda não gravou, mas a gente vai ter um segundo vez disso daqui. A gente não chegou lá ainda, né? Strange New Worlds é sensacional, né? A série é boa e a dublagem é uma coisa... A escolha de vozes é fantástica. Eu acho que não podia ter sido melhor a escolha de vozes, com uma pequena exceção talvez da Una Shin Riley, né? Que eu também acho a voz dela delicada demais para o tipo de mulher que ela é. Né? Eu até achei que fosse a mesma dubladora da Sete lá em Picard, mas não é. Não é. As vozes são parecidas. Eu também acho ela um pouco pequena, mas ela consegue sim postar um pouco a mais do que deveria. Né? Mas no caso da Una, eu acho que como a gente não tem uma grande referência dela no passado... Não tem problema, né? Não tem problema, né? Você tem, por exemplo, o Anderson Silva. Ela não é a... Ele é um cara enorme, lutador, e tem aquela vozinha assim, né? A Una não é a Major Barrett, né? Não tem aquela voz lá. Então, mas fora isso, cara, a voz do Anson Mount eu acho que perfeita. A melhor escolha de voz. Você sabe quem é o dublador dele? Eu sei, mas eu não lembro o nome agora. Mas o Fernando colocou aqui embaixo. Ele colocou. Né? É o Fernando que está editando isso. Faz direito isso aí, ó. Né? Então é isso. E com relação... também tem aquela história do saindo da dobra, também vi nessa série. E o que mais que eu tinha visto ali? Também tem umas coisinhas, tipo, saindo da dobra, né, nessa série. E tem alguns outros errinhos que eu pontuei, que eu achei que mereciam uma menção aqui. Tipo, os tricorders, que a gente conhece como tricorder há 60 anos quase, eles chamaram de tricorders, que são os nomes mesmo, né? O nome em inglês. Só que o nome em português são os tricorders, acho que isso aí precisava colocar. E esse é um erro de tradução, aconteceu um erro de tradução clássico ali, que eles chamaram os aposentos, né? Os aposentos da tripulação, que em inglês é os quarters, my quarters, sei lá, chamaram de quartos. Quartos, gente, quarters não é quartos, quarters é aposento, né? Isso é um erro de tradução. Isso aconteceu em Strange New Worlds também. Quando eu vi isso aí, eu fiquei, para aí. Então é isso. E uma coisinha, tem uma hora também que a Erika Ortega, ela fala, eu tava errada. Eu acho um pouco coloquial demais para o século XXIII, né? Eu acho que a Uhura nunca falaria eu tava, né? A Uhura, a Chape, ou qualquer personagem feminina dos anos 60 falaria eu estava errada, né? Como eu acho que vai ser nos anos 2300 e pouco. Se a gente chegar até lá. Chegar até lá. Então, são coisinhas pequenininhas de tradução, mas que não de forma nenhuma mancham o trabalho excelente de dublagem de Strange New Worlds, eu acho. Ou de nenhuma série, né? Dessa daí. No caso de Strange New Worlds, vou dar uma outra pergunta. Foi mantida basicamente a mesma estrutura que eles tinham de Discovery, né? Tendo que Strange New Worlds é um spin-off de Discovery. Sim. Eles mantiveram a voz do Aston Mount, a voz do Spock. Foi mantido tudo certinho, né? Foi. São os mesmos. Esse tipo de respeito eles tiveram. É ótimo. Também acho que nem tinha como, né? Porque aconteceu junto. Se a série volta daqui a 5 anos, aí eu já não garanto, né? Mas como foi na sequência, assim... E a gente percebe que o estúdio, né, que o IDF, ele tenta ter uma certa coerência nas coisas. De vez em quando, como a gente falou aqui, pisa um pouquinho na bola, mas isso é natural, é uma empresa, né, isso acaba acontecendo. Essas pisadas que poderiam ser facilmente evitadas com uma pequeniníssima consultoria, né, e rapidíssima também. Mas, no geral, tudo... O trabalho está sendo muito bom. Exato, não saiu nenhum cristal delirante, né? Não saiu nenhum cristal delirante, não saiu no tempo da... Isso não é dublagem, mas é legendagem. No tempo que saíram as fitas de nova geração,
fitas de VHS, hein? Lembro disso? Da SIC Video, os primeiros episódios da nova geração saíram em fita de vídeo. Aquele episódio do Datalore, né? Sim. Do primeiro ano, tem uma hora que alguém grita assim, Wesley, o teletransporte, né? Aí a legenda para assim, Wesley, o telefone. É complicado. Então essas coisinhas não acontecem mais, né? Ainda bem, né? Ainda bem, mas tudo bem. Recadinhos da paróquia. Você que é sócio da Nova Frota, você recebeu no seu e-mail, alguns dias atrás, um cupom de desconto na Saga Geek para comprar sua nave ou qualquer produto na loja virtual. Dá uma olhada no seu e-mail, isso é um benefício para sócio. Você que não é sócio, se torne sócio, que você vai ter esse benefício e outros mais, além de receber o diário de bordo, tudo a cada 2 meses na sua casa, receber os outros boletins da Nova Frota, ter descontos em convenções e eventos que nós fizermos e ter o grande prazer de estar junto do Roosevelt, pessoalmente, nos momentos mais legais dos nossos eventos. Tá? Fora tudo isso, assine, compartilhe, siga a Nova Frota nas redes sociais. Todas elas são @NovaFrotaBR. Tem Twitter, tem Instagram, não tem mais Twitter. É X. Tem X, tem Instagram, excelente tem YouTube. Nome X, né? Excelente nome. Nunca ninguém tinha pensado nisso. Ninguém pensou nisso, né? Tem Threads, tem QEPP. Onde você quiser seguir a Nova Frota, a gente está lá. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês até agora. Obrigado, Zulu, por estar aqui. Imagina! Aqui abrilhantando esse bate-papo sobre dublagem. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Eu quero voltar a falar aqui outras vezes sobre isso. E a gente se vê nos próximos programas, tá bom? Quem andou me pedindo mais top 10 alguma coisa, aguarde que logo logo vai ter. Eu fui um deles. Você foi. Um abraço, gente. Até a próxima. Seja longo e próspero.